estamos de volta para o nosso encontro. E toda vez que nos reunimos, na intenção de conversarmos algo, de pensar em algo, em que desperta em nós uma intenção de conexão espiritual, toda vez que estamos imbuídos, determinados nesse objetivo, é a grande oportunidade de criarmos uma egrégora ao nosso entorno. Uma egrégora significa um campo vibracional, onde muitas alterações podem ser realizadas. Mas todas essas alterações no campo energético, no campo que vai gerar um campo vibracional, no campo espiritual, até inclusive na fisiologia, no campo físico, no corpo material, tudo isso só pode acontecer porque esse movimento que estamos fazendo de sentarmos, de nos conectarmos, esse movimento, ele foi gerado por uma intenção. A intenção de transformar algo dentro de nós. A intenção é a válvula, a intenção é a mola, é a força poderosa que faz com que estejamos determinados a alterar nossos padrões de condicionamento e nos propormos tornarmos pessoas melhores. Vamos dizer, a intenção é a semente de todo o movimento. Então, estamos aqui de novo. O que nos move é a intenção. E seguindo essa intenção de que alguma coisa se transforme em nós, e seguindo essa intenção de que possamos estar mais e mais conectados com a nossa busca espiritual, com os nossos mestres, com os nossos guias, vamos fazer a nossa oração inicial. Em todas as tradições espirituais, inclusive na tradição hinduísta, na tradição budista, inclusive na tradição do yoga, quando pessoas se encontram para discutir um ensinamento, para conversar sobre o Cristo, para conversar sobre Buda, para conversar sobre mestres ascensionados, toda vez que um grupo se reúne para compreender o que se move espiritualmente dentro de cada um, sempre há a prática da oração inicial, onde nós podemos colocar de novo nos nossos corações a intenção de que o que for aqui colocado possa ser compreendido, possa ser elaborado, possa ser questionado, né? Isso aqui não precisa ser aceito, mas que nós tenhamos a capacidade intelecto e espiritual de compreender e de fazer mudanças necessárias dentro de nós. E a oração inicial cria esse ambiente, cria essa egrégora tão importante para que possamos nos manter conectados. A intenção, a prática e a busca da espiritualidade. Então eu convido vocês a fecharem os olhos, convido vocês a convidar seus mestres, seus guias, seus afetos espirituais, para que esse encontro desta noite seja um encontro favorável, um encontro onde nossas almas contemplem a espiritualidade, contemplem a energia do nosso Mestre Jesus, contemple essa organização cósmica que é tão curadora e que é tão reguladora em nós. Também que esse encontro possa despertar em nós mais e mais curiosidade para buscar a face de Deus. Paramahansa Yogananda, esse grande mestre hindu, um grande yogi, ele dizia que o sonho da vida dele, desde muito pequenininho, era encontrar, era ver a face de Deus, era enxergar a face de Deus. Que nós possamos despertar em nós essa vontade genuína de compreender Deus em suas diversas manifestações, Deus em suas diversas expressões, em poder compreender a manifestação do Cristo, desse Mestre ascensionado, e da sua ordem maravilhosa,
de cuidadores do planeta, de organizadores dessa força que vai harmonizando o campo vibracional planetário. Então, que possamos nesse encontro de hoje deixar de lado nossas reservas, deixar de lado nossas dificuldades em flexibilizar nossos conceitos, deixar de lado nossas ativações do dia e que possamos abrir nosso coração com pureza, já que o tema de hoje é a higiene do coração. E assim iniciamos o nosso encontro sentindo a nossa presença em vibração com a energia da paz, com a energia do amor, com a energia do anahata, esse plexo cardíaco. E pedimos a Jesus que nos assegure a estabilidade emocional que tanto necessitamos, que nos assegure a curiosidade espiritual e que nos assegure que possamos ter todas as virtudes necessárias para alcançar o nosso objetivo dármico, a nossa missão. Um Shanti, que estejamos em paz. Muito bem. O nosso encontro de hoje tem como objetivo conversar um pouquinho sobre o tema higiene do coração. Olha só, sabiamente algumas tradições, como o budismo, por exemplo, não reconhecem o coração apenas como um músculo que vai bombear o sangue para todo o corpo. Não é mais um órgão funcional. O budismo chama o coração de mente raiz. Mente raiz significa que é uma inteligência espiritual em forma de um músculo que tem uma função fisiológica incrível, que é fazer com que esse sangue seja distribuído por todos os órgãos, por todo o corpo, inclusive pelas zonas periféricas, e que essa distribuição leve oxigênio, inclusive para o cérebro e para todos os órgãos dos nossos sistemas. Então, o coração é fundamental. Mas o budismo não enxerga o coração como sendo somente esse músculo com uma grande função fisiológica. O budismo chama, como eu já disse, de mente raiz, porque reconhece que é no coração que brota sentimento. O coração é a matriz dos nossos sentimentos. Portanto, também pode ser a matriz das nossas virtudes e também das nossas dificuldades em termos emocionais. O tema que diz higiene do coração, Jesus chamou de pureza do coração. Dentro do próprio caminho do yoga, nós temos socha, pureza, que envolve pureza do coração. O que é que isso quer nos dizer? O que isso tem a ver com a gente? Olha só, o coração e a mente estão interligados intimamente. Intimamente. Eu consigo imaginar que para eu imaginar que eu tenho pureza no meu coração, que eu tenho uma higiene no meu coração, que eu limpo o meu coração daqueles sentimentos que não estão em alinhamento com o que eu sei que eu preciso desenvolver, que é compaixão, empatia, perdão, indulgência, paz. Então, para o meu coração estar alinhado com esses sentimentos, eu preciso estabelecer também um alinhamento com a minha mente. Porque se eu estou afinada com determinado tipo de cultura da violência, eu não tenho como sentir no meu coração essas virtudes. Então, quando a gente fala em higiene do coração, a gente fala em higiene mental também. A gente fala em higiene corporal, física. A gente fala numa higiene de uma forma global. Se entra um pensamento agora na minha cabeça de maldade, eu vejo uma pessoa e penso, nossa, que traje, que roupa feia,
Como aquela pessoa consegue sair dessa forma? Fulano não tem jeito mesmo, fulano não se organiza, parece que não tem simancol. Se eu permito que esse pensamento continue habitando a minha mente e fazendo parte do meu acervo de julgamento, como eu vou querer desenvolver no meu coração a habilidade de sentir algo que não seja compatível com esse pensamento? Então, mente e coração estão alinhados o tempo todo. E se a gente quer desenvolver a virtude da pureza do coração, se a gente quer fazer uma limpeza no nosso coração, de forma em que o nosso coração esteja alinhado, esteja em sincronicidade com nossas virtudes, as virtudes que nós temos no nosso DNA divino. Eu sempre falo isso, DNA divino. Essa herança divina em nós, porque somos filhos de um Deus maravilhoso, um Deus absolutamente perfeito, um Deus de amor. Então é claro que por mais dificuldade que tenhamos, nós temos o nosso DNA divino. Então, se nós queremos estar em sincronicidade com esse DNA divino, se nós queremos ter a habilidade de poder ver virtude no outro, mesmo que naquele momento ele esteja expressando uma condição de dificuldade, mesmo que ele esteja naquele momento identificado com as sombras, mas se eu quero enxergar a luz daquela pessoa, eu preciso treinar a minha mente para isso. Eu preciso treinar o meu coração para isso. Eu preciso ter aquela semente da intenção. Não tem milagre. Não é uma regra pronta. Não é algo que vamos decorar. Não é algo que vamos colocar embaixo do travesseiro e durante as horas de sono, por osmose, nós vamos assimilar. Não. Como tudo na vida, isso é um treino. Como tudo na vida é o exercitar. É o chamado para que, a partir da semente da intenção, você trabalhe a disciplina do exercício diário. Então, entrou um pensamento em que não está em sincronicidade com esse seu desejo de se tornar uma pessoa com capacidade de perceber as virtudes do outro, em focar mais nas virtudes do que nas dificuldades. Observe que eu não falei defeito, não se trata de defeito. Nós não temos defeitos, nós não somos máquinas nesse sentido. Nós temos dificuldades e todos nós temos, porque nós estamos em processo evolutivo e é uma caminhada que deve ser tanto amorosa quanto generosa com nós mesmos, para que, a partir desse olhar generoso de que estamos no caminho, não estamos abrindo mão do nosso propósito. Não é um olhar de passividade. Eu ainda estou aprendendo. O meu processo evolutivo é tão longo. Deixe para a próxima encarnação. Não é isso. Não é isso. Eu estou em conexão com a minha disciplina, que é o meu desejo de alcançar estágios melhores. Porque eu quero me tornar uma pessoa que tenha menos sofrimento. O primeiro desejo brota da intenção de não ter sofrimento, de não ter insônia, de não ter tantas enfermidades, ou pelo menos de não nos identificarmos tanto com as enfermidades. Porque a enfermidade física, em algum momento nós teremos, porque o corpo físico é perecível. Mas, se temos uma condição de espiritualidade, em que nos faz focar nessa habilidade espiritual, nessa condição primária de alma, de espírito, de essência, se o nosso foco está na nossa vida espiritual, ainda que tenhamos uma vida material, a nossa identificação com a materialidade ganha um outro propósito, ganha um outro significado. As coisas vão acontecer e provavelmente vão nos desagradar, mas não necessariamente irão nos deixar tão sofridos, tão frustrados, tão deprimidos e tão depauperados. A diferença é essa. Todos sofrem. Na verdade, perdão, deixe-me fazer uma correção. Todos encontram dificuldades. Pessoas como Divaldo,
que levaram uma vida de devoção à doutrina espírita e a auxiliar o outro, passam por cirurgias. A questão é o tanto em que ele está conectado com a espiritualidade, o tanto que ele recebe de aporte espiritual e energético, e o tanto em que ele se mantém conectado com seus propósitos espirituais, para que não faça de uma cirurgia o fim do mundo. Mas isso também é um processo. Provavelmente a forma como Divaldo está enfrentando essa cirurgia aos 93 deve ser diferente de como Divaldo enfrentava as suas dificuldades físicas aos 25, aos 30, quando ainda era um menino. Então, todos nós estamos em processo evolutivo. Todos nós precisamos ter um olhar de condescendência e de generosidade conosco. Mas observe, há um limite entre condescendência e generosidade e apatia e passividade. Eu ainda estou tão longe, então deixa eu fazer tudo o que eu quero agora. O processo evolutivo requer disciplina, determinação, mas também foco, intenção. Então, se queremos ter pureza de coração, que é o que Cristo dizia, né? As crianças têm pureza de coração. Portanto, teremos que voltar à condição de sermos crianças para poder entender o que é a pureza de coração. Por que as crianças experimentam tão fortemente a pureza do coração, a higiene do coração? Porque as crianças ainda não têm, as crianças pequenininhas ainda não têm o ego sedimentado, ainda não têm o eu enquanto pessoa encarnada tão cristalizado. Então a criança tem um olhar mais aberto para o mundo, mais flexível para o mundo. Aquela criança ainda não está fechada nos seus conceitos cristalizados. Isso é o mais maravilhoso, porque a criança tem abertura para tudo e tem curiosidade para tudo. Curiosidade porque tem humildade em reconhecer que não sabe tudo e está disposta a aprender. Mas nós vamos ficando mais velhos e vamos dizendo, eu sou assim, eu já sei. Não, isso que ele está dizendo não me diz respeito. Que é isso? Isso é comum, não é uma crítica, isso é comum, nós experimentamos isso, todos nós experimentamos isso. Mas a proposta é volte a ser criança. Cristo fez essa proposta. Volte. Bem-vindo a mim, os pequeninos, porque os pequeninos sem ego cristalizado estão ainda pulsantes nas suas almas, estão ainda muito identificados com a sua essência, com a sua espiritualidade. Então a proposta da pureza do coração, da higiene do coração é, eu preciso voltar a ser criança no sentido de ter abertura espiritual, flexibilidade espiritual. Eu preciso, olha, isso não é fácil, mas é o que nós precisamos exercitar. Essa é uma das propostas desse ano para mim. Rosana, abra a sua cabeça. Rosana, aceite o outro como ele é. Rosana, ninguém é melhor do que ninguém. As pessoas são simplesmente diferentes. E por serem diferentes, exatamente, essa é a parte mais bonita da condição planetária. É a diversidade humana. Então, pureza do coração significa que você está atento à qualidade dos pensamentos que estão entrando. Não, isso eu não quero mais. Isso não está em sincronicidade com o meu desejo de me tornar uma pessoa mais aberta. Quanto mais a gente se abre para a gente, quanto mais a gente está conectado a essa flexibilidade nossa, quanto mais a gente experimenta o novo sem julgamento, quanto mais a gente diz, olha, eu sei que eu criei resistência a João, eu sei que João vem sempre com a mesma conversa, mas espera aí. Hoje eu vou criar uma abertura diferente, eu vou me oportunizar, ouvir João com um coração mais aberto. Ouvir João sem tanto julgamento. Ouvir João dizendo o que é mesmo que João precisa me dizer. E o que João diz que me incomoda tanto que tem a ver comigo. Pureza de coração, meus irmãos. Pureza de coração é um estado de abertura.
Pureza de coração é uma proposta de vida. Pureza de coração é uma mudança de padrão e é dizer, tá tudo bem. Ah, parece que tem um caos, mas existe propósito no caos. E eu não sei de tudo. Na verdade, eu não sei de muitas coisas. Quanto mais eu me proponho a ter essa abertura com o outro, significa que eu estou tendo essa abertura comigo mesma. Significa que eu estou me escutando de um lugar onde não tem críticas, mas tem compreensão, mas tem empatia, mas tem reflexão. A pureza do coração é se abrir para o mundo. E quanto mais abertos para o mundo estamos, mais abertos para nós mesmos. Essa é a grande beleza dessa passagem do Cristo. Porque o Cristo não julgava. Ele escolhia, sim, porque ele tinha uma compreensão espiritual para além da nossa parca compreensão espiritual. Mas o Cristo andou com toda a sorte de pessoas. E ele soube dar limite e dar amor nas dimensões necessárias. Nas dimensões da sua compreensão espiritual incrivelmente ampliada. Nós não somos o Cristo, mas nós podemos ingressar nesse caminho vagarosamente, abrindo primeiro nosso treino dessa habilidade dentro das nossas próprias casas, com os nossos parceiros, com as nossas amigas, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com as pessoas que trabalham conosco, com os nossos clientes. Nós precisamos fazer o milagre do não julgamento em nós, porque nós também nos julgamos o tempo todo. Exatamente porque nos julgamos, vivemos uma vida de infelicidade, porque nos sentimos menos ou nos sentimos mais, fruto do julgamento. Julgo que sou melhor, julgo que sou inferior, e nunca estamos valorizando a nossa verdadeira essência espiritual. Esses aprendizes natos em nós, a nossa criança essencial, a nossa capacidade de estar dispostos ao aprender, abertos ao novo aprendizado. Então, a passagem de hoje é muito significativa. Higiene do coração. A proposta aqui é os pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que vêm de um padrão cultural que eu estou inserida. Nossa cultura julga. Nossa cultura julga. Nós não podemos esquecer que estamos inseridos num padrão cultural. Nossa família às vezes tem esse padrão porque recebeu esse padrão. Nós somos responsáveis pelo que vamos fazer com esses conteúdos. E podemos deliberar através de uma mente clara que nós não queremos mais, que nós queremos mudar esse comportamento. Então, a vigília, em toda vez que entra um pensamento de julgamento, de condenação, de despropósito com relação ao comportamento do outro, eu só não quero mais. Eu não quero mais. E aí você vai treinando a sua mente para escolher a qualidade do que você deixa ficar. Você às vezes não escolhe o que entra, mas escolhe o que fica. Então esse pensamento não me diz respeito. E aí coloque um pensamento bom no lugar. Nós treinamos isso no yoga em Pratyahara. Não basta só você identificar aquele pensamento nocivo. É importante que você coloque um pensamento corretivo no lugar. Então, que pessoa ridícula, Rosana. Que pensamento triste esse. Isso não faz sentido, isso não está alinhado com seu propósito espiritual. Aquela pessoa pode estar em dificuldade. E quantas virtudes essa pessoa tem? Coloque uma virtude no lugar. E aí você está treinando a sua mente para a higiene do seu coração. Porque o que você pensa vai se tornar o que você sente. E se nós queremos ter uma higiene no nosso coração, nós precisamos higienizar a nossa mente. Essa é a conexão que o yoga procura fazer através da palavra yoga, união mente, corpo e alma. Essa tríade que nos faz sermos seres
integrais, mas ainda muito fragmentados, porque a nossa cultura não nos ensinou ainda sobre a importância da predominância da alma sobre o corpo e sobre a mente. A importância da nossa busca espiritual. A predominância dessa busca espiritual sobre uma vida meramente material. Não tem nada errado com a nossa vida material. A nossa vida material faz parte desse protocolo. E é lindo, mas ela deve estar submetida à proposta espiritual. Higiene do coração é higiene da mente, é higiene do corpo. Se eu cuido do meu corpo, se eu higienizo o meu corpo, se eu higienizo a minha mente, fazendo com que haja uma espécie de cuidado com o que eu penso, é claro que em questão de tempo, o meu coração estará produzindo e se identificando com os sentimentos mais nobres, mais maravilhosos e mais conectados com Cristo. Essa é a nossa conversa dessa noite. E eu espero que tenha sido clara, porque às vezes a minha grande preocupação nos nossos papos é que eu possa ser clara. De qualquer forma, vamos fazer nesse momento uma breve meditação. Uma breve meditação em forma de oração. Pedindo aos nossos mestres, eu solicito a vocês que fechem seus olhos. Fechem seus olhos e, por favor, coloquem suas mãos sobre o seu coração. Coloquem suas mãos sobre o seu anahata, seu plexo cardíaco. E ao fazer isso, sinta a força do seu coração. Quando ele está conectado com a sua intenção, com a intenção que brota da tua mente, do teu intelecto, porque você escolhe ter essa intenção agora. Pureza do coração. Senhor, meu Deus, que nesse momento eu possa experimentar no meu coração, tanto no meu órgão físico, quanto no meu chakra anahata, essa mente raiz, sede das minhas emoções mais virtuosas, sede da compaixão, matriz da empatia, matriz do perdão, matriz do amor incondicional. Que nesse momento em que eu toco sobre o meu anahata, eu possa experimentar despertar em mim essa vontade genuína de fazer com que a pureza do meu coração seja despertada a partir desse momento. E que minha mente e meu coração, em sincronicidade, se organizem e trabalhem para que eu altere meus padrões condicionados de pensamento e de sentimento. E para que a partir de hoje eu experimente observar com muito mais atenção as virtudes do próximo e as minhas próprias virtudes. Para que eu consiga compreender a dificuldade do próximo e estar completamente envolvido pela empatia e pela compaixão. E para que eu experimente na minha própria vida o perdão. O perdão. Perdoando minhas dificuldades e me comprometendo a despertar em mim a potência cósmica que me fará cada vez mais um ser consciente, um ser espiritual, um ser integral e um ser feliz. Namastê. Que a luz de Deus habite em nossos corações. Que a luz de Deus habite a nossa mente. Que a luz de Deus nos transforme todos os dias em seres melhores. Vamos trazer as nossas mãos unidas em pranam. Vamos inspirar e juntos ao expirar, vamos encerrar o nosso encontro de hoje dizendo Om Shanti, muita paz, muita paz, muita paz.
Boa noite, meus queridos. Até a próxima.